vim aqui para te dar umas dicas que farão você entender a acentuação das palavras nos astras. Ué, tá me olhando assim por quê? Só porque eu tenho 8 anos e já sei tudo isso? É que eu leio muito. Mas vamos parar de blá blá blá, que eu não vim aqui para conversar, e sim para te ajudar. A família dos acentos é composta pelo acento agudo, aquele caidinho para a direita, e o acento circunflexo, que parece um chapeuzinho. Eles têm um primo distante que é conhecido como acento fonético, o famoso tio, que tá sempre voando sobre as vogais. O acento agudo é usado em uma infinidade de palavras para deixar as vogais A, E, I, O e U com um som mais aberto, como podemos observar em árvore, pés, índio, óculos e baú. Já o acento circunflexo só é usado com as vogais A, E e O, deixando essas letras com um som mais fechado, como em lâmpada, japonês e robô. Apesar de serem diferentes e alterarem o som das vogais, esses dois acentos aí têm algo em comum. Ambos servem para indicar a sílaba tônica das palavras. O tio, apesar de não ser um acento gráfico, também faz parte dessa família e surge sempre sobre as letras A e O para deixar a pronúncia delas com um som mais nasal. Se você não se lembra, o som nasal é aquele que sai pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Esse acento fonético, como também é conhecido, o tio, é usado em 3 situações básicas. Primeira, o tio estará sempre sobre as vogais A e O nos encontros vocálicos finais AE, AO e OE das palavras, estejam elas no singular ou no plural. Sendo assim, temos o tio em ans, ãe, ães, ão, ãos, ões, oi e oin. Na língua portuguesa, temos muitas palavras e até nomes que levam esse tipo de acento. Olha só: cão, lobão, coração, peão, melão, botão, mão, mamão, pão, camarão. Ai, acho que eu exagerei. Bom, mas continuando, o tio pode ser usado também sobre a vogal A nasal final de algumas palavras, estando ou não seguidas de S, que indica o plural, como acontece em maçã, maçãs, lã, lãs, imã e imãs. E por aí vai. Por fim, temos o tio aparecendo nas palavras derivadas de outras que estão encaixadas nas 2 regrinhas anteriores aí, que levam sufixos que começam com a letra Z. Geralmente, elas estarão no diminutivo, hein? É o caso de pão, pãozinho, maçã, maçãzinha. O lobão não perdoa nada. Vamos conhecer esses sinais que precisam estar nas frases para ajudar a dar sentido a elas. O ponto final serve para indicar o fim de uma frase. Por exemplo, estou muito gripado, hoje está frio. O ponto de interrogação aparece no final da frase para indicar uma pergunta. Por exemplo, quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Já o ponto de exclamação indica admiração, alegria e espanto. Por exemplo, que susto! Parabéns! A vírgula aparece no meio da frase e indica uma pequena pausa na leitura. Exemplo, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Os 2 pontos são usados para avisar que um personagem vai falar ou iniciar uma lista. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Já o travessão indica que alguém vai falar. Exemplo, quanto você tirou na prova? Tirei 10. As reticências são esses 3 pontinhos aqui, e elas indicam um pensamento que não foi finalizado. Eu preciso ir à escola, mas... E aí,
Deu para aprender direitinho? Vamos participar então do desafio da pontuação? Aqui a gente vê alguns exemplos que nós vamos utilizar nas frases a seguir. Na frase, que horas são? Qual é a pontuação que eu vou usar para indicar uma pergunta? Isso mesmo, interrogação. Na frase, que susto? Qual pontuação eu utilizo para indicar o meu espanto? Ponto de exclamação. E na frase, eu comi uma maçã, que eu estou simplesmente passando informação. Qual pontuação devo utilizar? Isso aí, ponto final. A nossa aula de hoje fica por aqui. Agora é com vocês. Realizem as atividades, leiam mais frases e até a próxima aula.